Olá, meu povo! Aqui com Dona Maria Pedrosa e Janaína Pedrosa, minhas alunas. Dá oi pro povo, alunas! Olá, pessoal, boa tarde. Pessoal do nosso canal, já vai deixando o like, se inscreve. Se inscreva, por favor. Por favor, meu povo, Compartilhem. compartilhem. Já deixa o like, por favor, comenta, compartilha. Vamos fazer crescer esse canal. Queridos, amados, povo de Deus, hoje nós começamos na quarta-feira, lançando o curso O Ouro da Igreja. Curso de formação mais substancial, certo? Para a nossa formação, para que possamos nos encantar com a história da Igreja Santa e Católica. E cada vez mais Jesus possa ser amado, querido e adorado, né, meninas? Sim, pro. Primeiro, para nós começarmos, eu quero fazer a chamada. Dona Maria Pedrosa está aí. Presente. Dona Janaína Pedrosa. Presente, prof. Fizeram a tarefa de casa, sim ou não? Sim. Fizeram? Sim. Maravilha. Então, Dona Janaína, eu gostaria que nesse dia, hoje, amados, hoje, onde lançamos o nosso curso, o nosso diálogo, a nossa partilha, a nossa formação, olha que dia maravilhoso, Jane. Hoje é dia de São Judas e São Simão, apóstolos, duas torres da Igreja Católica, oh, beleza. Eu gostaria que Dona Janaína lesse, eu quero fazer teste de leitura agora com ela, bem alto, Dona Janaína, carta de São Paulo aos Efésios, para celebrarmos bem o dia de hoje. Vamos lá? Consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós, outros, entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. A estrutura do edifício que tem como base os apóstolos, meus irmãos, os 12 apóstolos de Cristo, e nós pertencemos a esta igreja. Veja, como eu dizia, na quarta-feira será lançado um curso substancial da nossa história, da riqueza da igreja. O tema de cada quarta-feira será o ouro da igreja. E nós vamos começar com Santo Inácio de Antioquia. Meus amados, Santo Inácio de Antioquia nasceu no século I da história cristã. Veja, você deve saber antes, amados, que a Igreja Católica, para ser católico, nós temos 3 pilares maravilhosos. 3 pilares, Dona Janaína. Se chama Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras. A Bíblia nós estamos estudando-a no Instagram, segunda e quartas-feiras. Mas aqui no YouTube nós lançaremos esse curso de História da Igreja, das riquezas da Santa Igreja Católica. O grande historiador Daniel Hopes dizia o seguinte: a Igreja salvou a civilização ocidental quando o Império Romano caiu, desmoronou pela sua própria culpa, pela sua responsabilidade, em 487, pressionado pelos bárbaros, certo? E a Igreja Católica salvou a civilização ocidental, mas foi salva, Dona Maria Pedrosa, pela santidade da Igreja. Olha, Jane, e hoje nós começamos Santo Inácio de Antioquia. Você precisa conhecer esse bispo maravilhoso da Igreja Católica. Os nossos bispos são maravilhosos. Nós devemos rezar pelos nossos apóstolos, pelos santos da Igreja. E nesse dia que nós celebramos São Simão e São Judas. Queridos, bibliografias para estudarmos Santo Inácio de Antioquia. Primeiro, Padres Apostólicos, da coleção patrística da Paulus. Aqui você vai encontrar as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia. Essa primeira aula é para apresentar, é introdução, mas nas próximas aulas nós vamos trabalhar de forma resumida as 7 cartas de Santo Inácio, né, meninas? Sim. As 7 cartas de Santo Inácio. Hoje é a introdução. Depois nós temos História da Igreja Antiga, do professor Felipe Aquino, aqui na página 130 você tem um resumo da vida de Santo Inácio de Antioquia. Você também tem a Legenda Áurea, que traz um pouco da vida de Santo Inácio de Antioquia. Minha gente, Inácio é ignis, é fogo, é homem
experimentado por Deus, homem todo de Deus, homem da cruz, homem da redenção. Veja, poderia ser chamado de apóstolo de Cristo, de fato foi, mas era um grande discípulo, um bispo, sucessor. Gente, São Inácio de Antioquia nasceu em 35. 33 morreu Cristo, mamãe. 33 morreu Cristo, Janinha. A Igreja Católica foi fundada no ano 30. Em 33, Jesus foi crucificado. Em 34, nós tivemos a maravilhosa conversão de São Paulo, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E em 35, Janinha, nasce Santo Inácio de Antioquia. Veja, quando Santo Inácio de Antioquia nasceu, meninas, né, e povo querido de Deus, São Paulo já estava escrevendo as suas epístolas para que a fé do povo não esfalecesse, para a fé do povo não desfalecer, não esmorecer, quando Santo Inácio nasceu. Gente, Antioquia é a terceira cidade mais importante do Império Romano. Primeiro é Roma, segundo é Alexandria e depois Antioquia. Não é a Antioquia da Pisídia, certo? É a Antioquia da Síria, hoje, atual Turquia, certo, meus amados? E é a terceira cidade de maior importância econômica, importância populacional para o Império Romano. E a igreja, quem foi que fundou essa igreja em Antioquia? São Pedro, São Barnabé e São Paulo fundam a igreja de Antioquia. E vejam, maravilhosamente, nós fomos chamados de cristão a primeira vez em Antioquia. E o apóstolo Pedro foi o primeiro bispo da igreja de Antioquia, o nosso primeiro papa, São Pedro. São Pedro, o primeiro papa da história da igreja. Nós temos 266 papas na história da igreja. O nosso papa atual é lindo, Francisco, rezemos por ele, certo? E São Pedro foi o primeiro bispo da igreja de Antioquia. Depois nós tivemos outro bispo que sucedeu São Pedro, e depois tivemos Santo Inácio de Antioquia à frente da igreja de Antioquia. O terceiro bispo, portanto, da igreja de Antioquia. Meus amados, Santo Inácio nasceu em 34 e foi martirizado em 107, no século II, na terrível perseguição de Trajano. No Coliseu Romano, Santo Inácio foi morto. Veja, ele foi conduzido por 12 soldados romanos. Foi conduzido por 12 soldados romanos, melhor, 10 soldados romanos foi conduzido até Roma para ser martirizados. Trajano queria celebrar suas vitórias e, portanto, conduziu 10 soldados, 10 feras conduziram Santo Inácio de Antioquia até Roma. E em 107 ele foi devorado pelas feras no Coliseu, mãezinha. Veja, foi martirizado, Janinha, Santo Inácio de Antioquia em 107. Então, meus amados, veja, a tradição diz maravilhosamente que ele foi ordenado pelo próprio São Paulo. São Paulo foi quem o ordenou bispo. Esse bispo é muito importante para a organização da igreja. Nós vamos ver no estudo das cartas, viu? Ele vai falar da virgindade de Nossa Senhora, ele vai falar da importância do bispo, da importância do presbítero, da importância do diácono. Ele vai falar sobre a importância de Pedro, a igreja de Roma, quando ele escreve a igreja dos romanos. Então, meus amados, vamos estudar, vamos mergulhar. Você aceita esse convite? Aceita, menina, sim ou não? Vamos estudar, vamos fazer crescer esse canal de estudo e formação. E olha que nós estamos aqui debaixo do pé de umbu, viu? Pé de umbu aqui maravilhoso, essa sombra gostosa. E é a nossa sala de estudos, queridos, a nossa sala de estudo. Santo Inácio de Antioquia. Nasceu em 35, certo? E morreu em 107, martirizado no Coliseu de Roma. Foi conduzido por 10 soldados até Roma para ser devorado pelas feras. E ele disse: eu quero ser o trigo de Deus. Desejo ser devorado pelas feras. Era um homem que ardia de amor pelo Senhor. Gente, ele escreveu a carta aos Coríntios, ele escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Magnésios, ele escreveu aos Tralianos, ele escreveu aos Romanos, ele escreveu aos Filadélfios, ele escreveu aos Herminienses e uma carta a São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna e Santo Inácio de Antioquia, mamãe, foram discípulos do apóstolo João Evangelista. Você sabe que João Evangelista foi morar em Éfeso
com Nossa Senhora. E veja, a tradição diz, mãe, que esse bispo escreveu uma carta para Nossa Senhora. Escreveu, olha que maravilha. Ele escreveu uma carta para Nossa Senhora, Jane, e foi respondido por Nossa Senhora. Lindo ou não? Sim. Perfeito ou não? Perfeito. Vamos estudar ou não? Vamos, meu povo, Anotando então. tudo. Que Deus abençoe. Anotaram tudo? Sim. Registraram tudo? Claro. Eu vou pedir tarefa de casa, viu? Meus amados, então esse foi nosso primeiro encontro. Introdução a Santo Inácio de Antioquia. Nasceu em 35, morreu em 107, foi o terceiro bispo da igreja de Antioquia, sucedendo o apóstolo Pedro, certo? Foi ordenado pelo o São Paulo apóstolo, a tradição, e foi devorado pelas feras em 107, dando testemunho e organizando a igreja. Viva o apostolado da igreja, viva São Simão e São Judas, e viva a Santa Igreja Católica, meninas, viva a Santa Igreja. Meu povo, beijo no coração, esse é o ouro da igreja. Curta não? Sim, meninas, curtam? Sim. Sim? Compartilhem e nos incentivem, né, Janinha? Todo mundo assim, curtindo, comentando, compartilhando. Deixa as suas dúvidas aí no comentário que nós vamos tirando. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus e viva Nossa Senhora de La Salete. Tchau, 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 tchau. Boa tarde.